Olá pessoal, a paz do Senhor, aqui é o pastor Alan e eu queria compartilhar um pouquinho sobre o Salmo da nossa leitura bíblica anual que caiu hoje, Salmo 91. O Salmo tem sido muito falado nas últimas semanas, né, sobre a proteção de Deus durante esses tempos de incerteza, de pandemia, de insegurança com relação a vários aspectos da nossa vida. E todo mundo conhece aquele início, né? Aquele que habita no abrigo do Altíssimo, descansa à sombra do Todo-Poderoso. Pode dizer, tu és ao Senhor, tu és meu refúgio e fortaleza, o Deus em quem confio. E vem vários detalhes, palavras de vitória, de afirmação, que são todas verdades, que temos que tomar posse. Mas indo um pouco além desse salmo, eu queria destacar alguns outros pontos também que me chamam muita atenção. Você sabia que o próprio diabo, ele citou esse salmo para Jesus durante sua tentação no deserto? Aqui diz que, porque a seus anjos ele dará ordem a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Isso me fala um aspecto crítico da palavra de Deus, em que ela tem que ser observada e aplicada sempre dentro de um contexto, que a gente não possa usar passagens isoladas da Bíblia para justificar nenhuma ideia, teoria ou teologia de nossa parte, pois o próprio Jesus, ao ser confrontado com a palavra fora de contexto, usou a própria palavra para responder, né, que nós não devemos tentar a Deus. Então isso é um alerta muito importante, que nem sempre as manipulações sobre as verdades de Deus, elas vêm de uma forma inventada. Elas usam palavras verdadeiras em contextos não verdadeiros. Por isso que eu te estimulo, te incentivo, leia a Bíblia toda, leia o máximo que você puder, crie um espectro de contexto da própria palavra de Deus em que você vai perceber que argumentos feitos fora daquele texto não podem estar em contradição com outras partes da palavra de Deus. Então o próprio diabo tentou usar um salmo tão poderoso, tão verdadeiro, num contexto totalmente inapropriado. E algo que é lindo também nesse texto aqui fala assim, ele começa dizendo, né, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Mas versículo 9 diz assim, se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal atingirá. Então nós temos que entender que esse versículo aqui começa com uma palavra muito importante, a palavra se. Ele implica uma condição, uma resposta, um movimento meu em direção a Deus. A proteção de Deus não é algo automático em nossas vidas, não é algo natural, ele é algo sobrenatural. E sobrenatural se manifesta em minha vida quando eu faço do Altíssimo meu abrigo, quando eu tomo a decisão de me esconder em Deus. Aí então suas promessas se tornam verdade em minha vida. Deus tem riquíssimas promessas para mim e para você, mas existe um passo meu e seu, que é nos abrigarmos, tomarmos a decisão de corrermos para Jesus. Quantas vezes nas nossas lutas e dificuldades nós corremos para os amigos, corremos para o seriado Netflix, corremos para vícios e tantas outras coisas que não nos dão proteção nem alívio, mas o Senhor, Ele é o esconderijo perfeito. Nele podemos ter nossas emoções protegidas, a nossa mente guardada contra as ciladas que tentam nos causar depressão. E que é lindo nesse salmo também, que ele fecha dizendo palavras de Deus. Davi profeticamente, começando a falar para Deus, ele recebe a mensagem profética de Deus. Então o próprio Deus conclui esse salmo dizendo, porque ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. A gente é chamado por Deus para conhecê-lo melhor, para estabelecer um relacionamento com ele, porque a gente começa falando com Deus, mas a nossa oração, ela alinha nosso coração com o coração de Deus e acaba que no final é Ele ministrando para a gente. Assim é o nosso relacionamento com Deus. Começamos falando com Ele, Ele toma a conversa, Ele toma o rumo desse momento e Ele começa a ministrar o nosso coração. Por isso, mais uma vez, eu reforço a necessidade. Medite na palavra de Deus. Tire um momento, um minuto do seu dia, por pouco que seja. Leia a Bíblia, tenha um momento de oração. Comece a falar com Deus à luz desta verdade aqui. E você vai experimentar coisas tremendas em que você começa a falar com Deus. No final ele começa a falar de volta com você, porque você vai estar abrigado na sombra do Altíssimo. Quero abençoar seu dia com essa palavra em nome de Jesus.